Então, nas pacientes nas quais você não identificou um fator de risco importante, geralmente aquelas pacientes na primeira gestação, porque elas não têm história obstétrica prévia, aí sim também é extremamente interessante fazer o Doppler das artérias uterinas, tá? Na época da translucência nucal. Isso é essencial, porque aí você às vezes vai identificar uma outra gestante que tem maior risco para ter a pressão alta, pré-eclâmpsia, ou restrição de crescimento, né, do bebê, e aí você vai conseguir atuar e vai ser benéfico para aquela gestação. Isso mesmo. E depois, então, as pacientes vão fazer essas medidas da translucência, que é um rastreador, né, das cromossomopatias. Todo mundo acha que é diagnóstico. Isso é importante, eu acho, a gente falar. Não é diagnóstico nem certeza, né, de não achar nenhuma alteração cromossômica e nem de que também, né, já é um diagnóstico formado. A gente tem casos de pacientes que tiveram translucência alterada e o bebê não tinha nenhum problema, né, nenhuma alteração cromossômica. Sim. E vice-versa, né? Sim. Pacientes que vieram com exames normais, depois no final da gestação vieram alguns sinais e era um bebê com uma alteração cromossômica. Então, eu acho que isso é muito importante. Importantíssimo. Também. Eu faço uma analogia, que aí eu vou falar aqui o que eu falo com as pacientes fazendo o exame. Eu acho que elas entendem bem, eu acho que vale. Eu falo que o rastreamento de doença cromossômica ou gênica, no ultrassom de 12 semanas, a analogia que eu faço é com mamografia. Então, para elas entenderem bem, eu falo, olha, mamografia a gente não pega aquela população de todas as mulheres ali, alguns vão falar acima de 45, outros 50, não vou entrar nesse detalhe. A gente faz para todas as mulheres a mamografia com o intuito de rastrear, ou seja, pegar um pequeno grupo de mulheres que têm a mamografia alterada e que elas precisam ser investigadas para diagnóstico de câncer de mama. Sim. E se o rastreamento é bem feito, a maioria das mulheres, a grande maioria das que têm câncer de mama, estarão nesse pequeno grupo que foi rastreado e que deu positivo o rastreamento. A translucência nucal, ou a presença do osso nasal, ou do tenoso, enfim, todos os marcadores de doenças cromossômicas no ultrassom de 12 semanas, o rastreamento é isso. Eu falo, aí elas entendem, porque aí eu falo, olha, aqui a gente vai avaliar o seu bebê, avaliar marcadores de doença genética, no qual a gente vai dizer, olha, o seu bebê tem um risco maior ou um risco menor, a gente até coloca isso em números para elas muitas vezes, e aí, ou seja, esse pequeno grupo aqui é o grupo onde provavelmente vai ter o bebê com síndrome de Down, mas em algumas situações não vai acontecer isso. Por quê? Porque é rastreamento. E o rastreamento no ultrassom, ele também ele depende do operador, do examinador, de quem é o profissional que está fazendo. Então, sim, tem algumas variáveis aí que tem que ser levado em consideração. Outra coisa que é muito importante, e aí que às vezes vale aqui também uma orientação, é explicar, é muito importante, aí eu vou falar para vocês, né? E é explicar para o paciente qual é o motivo do exame. Assim, eu falo assim, mais de 90% das gestantes que chegam para mim no ultrassom, elas não sabem nem o que elas estão fazendo. Uhum. Então, enfim, tá a família inteira, tá o filho mais velho, tá a sobrinha, o que não é problema. Quem fez ultrassom comigo sabe como eu sou tranquilo com essa questão de acompanhante, eu deixo entrar todo mundo, porque eu acho isso importante, apesar mesmo sendo pequenininha, a sala, eu acho isso legal, mas a paciente, eu percebo que elas chegam às vezes sem saber o porquê que elas estão fazendo aquele exame ali. Isso é muito ruim, porque aí, a maioria das vezes vai ser tudo lindo, mas vai ter aquele que vai dar alterado, e aí vira uma situação ruim, uma tragédia ali. Claro que eu trabalho com medicina fetal há 15 anos, então eu já tenho uma experiência de como abordar essas gestantes, né? Mas é difícil. Então, essa orientação do qual o motivo de que está sendo solicitado o exame é extremamente importante. Sim. E aí eu vou puxar a sardinha então para o seu lado. Porque é importante a gente entender também que existe uma técnica para se medir a translucência, né? A medida da translucência não é uma medida fácil, né? Porque na verdade você precisa de vários parâmetros para você colocar aquele bebê numa posição adequada e para conseguir fazer essa medida de forma adequada. Então é muito importante que a gente tenha um profissional que é realmente capacitado para fazer esse exame. Assim, não é um exame simples que você vai lá fazer, né? Assim, a gente precisa
colocar todas essas técnicas, o tamanho do bebê, o posicionamento e etc. São muitos parâmetros, né, que são avaliados. Para a gente conseguir fazer uma medida adequada, senão a gente acaba tendo, às vezes, uma medida, às vezes normal ou às vezes alterado e que não é verdade, né, que não é uma medida real. Sim, e a melhor maneira de saber se a medida está sendo, se o exame foi bem feito ou não, é o clínico, são vocês, entenderem no exame. Sim. Por isso que todo obstetra, ele tem que entender. Eu dei uma aula essa semana para os residentes do Hospital Júlio Kubitschek, que eu esqueci de dizer, né, que é onde eu trabalhei anos, a Carol também, né, assim, muita saudade de lá. E eu fui convidado para dar uma aula lá essa semana e foi o que eu falei para os residentes de primeiro e de segundo ano que estavam lá. Vocês têm que estudar a técnica da translucência nucal, do osso nasal. Vocês têm que saber, mesmo que vocês não trabalhem com ultrassom. Sim, por quê? Porque vocês têm que avaliar a imagem. Sim. Porque se na imagem, se o laudo disse que a translucência está normal, mas nas imagens nem a translucência está medida, que eu vejo muito isso, vocês podem já mandar para outro avaliar novamente esse bebê, porque não está legal, não foi bem feito. Né? Muito provavelmente vai estar normal mesmo, mas existe uma técnica. Sim. Entendeu? Não tiraram isso do nada. Do nada, sim, né? Então isso E aí, o filtro para dizer se o exame está bem feito ou não, são vocês. É o clínico, é o obstetra. Ele não lê só o corpo do laudo, né? Ele avalia as imagens também. Sempre as pacientes mandam um laudo, né? Às vezes entre consultas, a gente pede para as pacientes mandarem no nosso, né, telefone, me manda o resultado do ultrassom. Aí manda o laudo, porque senão eu quero ver a foto. Justamente. Né? Porque a gente, mesmo estando aqui em Belo Horizonte, num centro grande, né, com clínicas grandes de ultrassom, a gente vê muito exame mal medido mesmo, sem a medição, né? Não, tem vezes que nem tem. Exato, nem tem. Coloca o valor no laudo, mas você vai ver a imagem e nem fez. O laudo do ultrassom, ele tem que comprovar o que está escrito, né? Na verdade, as imagens, né, das fotos do ultrassom tem que comprovar o que ele escreveu no laudo, justamente, né? Perfeito. E a gente vê muito isso. Um tanto de laudo e nenhuma foto com nenhuma medida. Justamente. Esse ultrassonografista, para mim, falou assim, pode mudar de ultrassonografista, não tem jeito, né? A gente precisa conferir, não tem como. Justamente. Então, é isso aí, depende da paciente. Às vezes vem um laudo errado também, né, gente? Às vezes foi um erro de digitação, alguma coisa assim, sabe? Então é bom você olhar. Tem um olhar crítico, né, sobre o laudo, né? Eu já tive uma paciente uma vez que estava lá, era uma medida de colo, e estava descrito um colo curto no laudo. Na hora que eu olhei a foto, era um colão. E eu falei assim, isso não é colo curto, não. Exatamente. Está errado. Exatamente. Então é importante, mas porque vocês são diferenciadas. Né? Carol, extremamente estudiosa, trabalha com obstetrícia há anos na assistência. E você também fez medicina fetal, né, Marina? Então, você trabalhou com ultrassom pouco tempo, mas você... Então, essa formação de vocês é que faz a diferença para vocês avaliarem. Esse exame está legal ou não está? Né? Então, vou pedir para fulana avaliar novamente. Vamos lá no Thiago. Exato. Que aí a gente vê, ou vai no outro, enfim. Isso é extremamente necessário. Sim. E também orientar a paciente sobre qual é o exame, o motivo do exame. Isso também eu acho extremamente necessário. As pacientes, às vezes, elas chegam muito... eu vim fazer... a minha pergunta é, você sabe para que serve esse exame? Ela falou assim, dá para ver o sexo? Então, assim, é lógico que é justa e é compreensível, eu quero saber o sexo, mas ela tem que saber que o exame ali não é esse o motivo principal. Sim, né? O motivo principal é a gente avaliar o bebê dela do ponto de vista de rastreio. Porque eu já tive, engraçado, algumas situações, a gente conversar. Eu já tive pacientes que chegaram para fazer o exame, estavam agendadas, pacientes que não eram nem de colegas conhecidos, enfim. E aí eu chegava para ela, fulana, você sabe para que serve esse exame? O que a gente vai fazer? Não, doutor, o médico não falou nada não. Falei, aqui a gente faz um exame de rastreio, você está com 12 semanas, a gente vai avaliar se o bebê tem alterações ou não que aumenta o risco dele ter isso, ter essas doenças, essas alterações, essa síndrome, enfim. Ele vai explicando do jeito que ela entende. Aí ela virou e falou assim, sério? Se eu soubesse, eu nem queria fazer. Tá vendo? Entendeu? Então, assim,
ok, eu já vivi mais de uma situação dessa. Eu acho até interessante, porque cada pessoa, cada mulher, cada indivíduo é um. Então, assim, eu já tive paciente que falou assim, não, doutor, se eu soubesse disso, eu não queria nem fazer. Sabe por quê? Para mim, pouco importa, entendeu? Se você me falar que está alterado e que não vai mudar nada na minha vida. Então, olha como é interessante, como que é interessante assim, a falta de orientação, porque se tivesse sido explicado para ela na consulta, ela já ia falar, doutor, não quer fazer. Aí pode ser que o médico falasse, não, mas vamos fazer porque olha outras coisas, vai ver outras coisas também, vai avaliar outras questões, aí ela ia entender. Né? Mas então, olha como... Chegar sem orientação é muito ruim, né? Muito ruim. Acaba que eu já aprendi a lidar com isso, que é fazer a minha anamnese prévia. Então eu converso com quase todas, eu converso muito, então todas as pacientes que fazem exame comigo, elas sabem, assim, eu converso demais, falo demais. Então eu já estou habituado a isso. E aí depois desse, hein, gente? Depois desse primeiro ultrassom, a gente vai fazer quando outro ultrassom? Aí... Sim, é aquilo que eu disse. Nós vamos falar na teoria, depois a gente vai falar o que a gente acaba pedindo. Aquilo que eu disse. Não existe uma lei dizendo tanto de ultrassom que a gente tem que fazer. Você me perguntou para fora do Brasil, né? Eu acho que o Brasil é o país que mais faz ultrassom no mundo. Eu não tenho dúvida, assim, não posso falar 100%, que eu não estive nos países, né, acompanhando. Né? Mas, sim, é um lugar que faz muito ultrassom. Sem necessidade, muitas vezes, mas faz. É um exame que ele se tornou de fácil, né, acessível, é um exame barato, um exame, né, assim, que tem nos convênios, enfim, tem no serviço público também. Então, é um exame que a gente faz demais. E é aquilo que eu sempre digo, é que vale a pena a mensagem. Fazer exame demais, a gente começa a ver coisas que não existem. E isso é um perigo, principalmente em gestante e risco habitual. Porque quando você identificou um risco daquela gestante ou do bebê, aí vocês sabem disso. Eu vejo o menino 3 vezes na semana sem problema nenhum. Se eu achar que é necessário, se a gente achar que é necessário, eu vou ver 3 vezes na semana. Ou toda semana, enfim. Agora, a gente precisa identificar esse risco. Porque quando a gente começa a fazer ultrassom demais, onde não tem tanta necessidade, a gente acaba correndo o risco de errar por excesso. E aí, qual seria o próximo ultrassom? Né? Cientificamente falando, seria a avaliação da morfologia do segundo trimestre. Né? Hoje a gente tem uma patologia, né? Essa patologia sempre existiu, né? Que é a meningomielocele, que é o defeito de fechamento da coluna e tudo mais, falando de uma forma mais, né, para as pessoas entenderem, que a cirurgia intraútero ela tem uma melhora absurda na evolução desses bebês. E essa cirurgia ela é feita ali em torno de 20 e poucas semanas. Então, não dá para chegar um bebê com 22 semanas com uma alteração na coluna e não ter sido visto antes. Né? Porque você piorou o prognóstico dessa criança. Se você faz o diagnóstico do defeito da coluna, você consegue referenciar para alguém que vai operar esse bebê intraútero, né, e vai melhorar muito. Então, assim, para não dizer que o ultrassom de 16 semanas para confirmar sexo não serve para nada, ele é um bom ultrassom para isso, porque ali com 16 semanas você consegue já avaliar melhor ainda a morfologia, principalmente para essa alteração, que é do defeito de coluna, porque a intervenção ela tem uma boa evidência científica, benefício isso. E que muitas vezes, se você for avaliar e fizer esse diagnóstico só lá com 22 semanas no morfológico do segundo trimestre, já vai ser tardio para esse bebê. Mas é isso. Tá? Fora isso, é ver o sexo mesmo, confirmar se é menino, se é menina. E eu acho que as pacientes que chegam também sem o Doppler das artérias uterinas, né? A gente ainda tem um tempinho aí, né? Um tempinho para iniciar o AS antes de 16, né? Justamente. Isso é importante. É óbvio, tem outras malformações também que podem ter intervenção intraútero que talvez, que você já consegue diagnosticar ali com 15, 16 semanas. Hérnia diafragmática é um exemplo. Existe intervenção, não tem tanta evidência igual a intervenção da meningomielocele, né, do defeito da coluna, mas é interessante diagnosticar. Só que o tratamento também ele é um pouco mais para frente, mais tardio. Então, se fizer o diagnóstico ali entre 20 e 22 semanas, que é o próximo, que é o morfológico do segundo trimestre, também não vai deixar passar nada, entendeu? Então, assim, claro, é um ultrassom que a gente avalia mais, é questão de definir o sexo mesmo. Hoje em dia as pacientes têm feito a sexagem, então ajuda muito, porque
erra-se muito pouco a sexagem hoje em dia, né? Quando começou, errava mais. Então, depois desse aí vem o morfológico de segundo trimestre, que aí a gente vai fazer uma avaliação completa da morfologia mesmo. E aí algumas coisas que são mais difíceis de avaliar na idade gestacional mais precoce, nessa fase fica mais fácil. Principalmente coração, né, a face, né, obviamente o sistema nervoso central, né, o cérebro. Então, nessa fase é melhor para a gente avaliar. E aí é um exame importante para poder a gente definir ali a morfologia do bebê e como é que está a formação das estruturas